Na verdade, em 72, quando eu e meu companheiro de vida e de trabalho, Roberto Werneck, o biólogo Roberto Werneck, começamos a viajar, principalmente para a Europa, e acompanhar o movimento dos verdes, nós voltávamos para o Brasil com uma aflição tremenda, porque já era um período de ditadura militar e o modelo de saque imperava nesse país ainda, e ainda hoje, como acontece há 500 anos. Então havia documentários, por exemplo, que tem no Arquivo Nacional, como a Amazônia ainda não encontrou o seu destino, a sua finalidade. Temos que ocupar esse vazio. E aí no documentário, derrubando árvore, quando hoje, e há décadas já se sabe, que a vocação da Amazônia é continuar sendo floresta. Os serviços ambientais de determinadas áreas naturais, e o Brasil não fez tanta besteira quanto outros países de primeiro mundo já fizeram, como esgotar totalmente a água, esgotar totalmente suas florestas, e isso está ligado à disponibilidade hídrica, talvez porque sejamos um país de dimensões continentais e, como dizia Darcy Ribeiro, com um novo modelo de civilização, com um povo pensando totalmente diferente, um povo solidário, um povo aberto a tudo que vem de fora, às novas ideias. Eu e meu companheiro, Roberto, iniciamos em 76, e lá se vão 40 anos, um trabalho sistemático de documentação e divulgação do Brasil na televisão. Eu fazia meus livros e fui convidada a apresentar o Fantástico em 1974, e dali comecei a fazer o Globinho, os mais velhos devem se lembrar, que era um telejornal infantil, e logo depois reportagens especiais para o Fantástico, Terra Azul, 21 anos de expedições. Estou fora do ar há 4 anos, porque meu companheiro enfrentou problemas sérios de saúde, como ele, biólogo mesmo, dizia, foi reciclado para o universo em julho. E no momento, nós estamos resgatando esse acervo de 40 anos de documentação do Roberto Werneck, meu e do Roberto. E aí, com essa experiência de Brasil, ou de muitos Brasis, é que eu me sinto bem confortável de fazer as mediações de fóruns, encontros como esses. Porque a gente vai a campo, nas áreas mais distantes. Nas matérias do Fantástico, décadas de 80 e 90, era assim, de tal lugar do Brasil, fala a repórter Paula Saldanha. Eu estava lá na fronteira com a Venezuela, mostrando os garimpos na área Yanomami, ou estava lá no Pantanal mostrando também uma série de situações onde ocupar as áreas naturais, fazer fumaça, implementar indústrias daquelas com aquela chaminé soltando bastante fumaça, aquilo era um modelo de desenvolvimento. Só que a gente sabe que isso já era. Está aí o painel do IPCC para mostrar de que forma a humanidade interferiu de uma forma negativa em nossa atmosfera. O Roberto já dizia, estamos descendo ladeira. Já é irreversível o problema das mudanças climáticas e do aquecimento global, ou dos extremos, aquecimento, esfriamento, né? Então, esse modelo não tem mais sentido hoje. Nós estamos atrasados, estamos tendo que pisar no freio. Já é tarde, acho que a gente faça alguma coisa. Eu assisti à apresentação de vocês, estava ali na retaguarda, anotando coisas, certo? E eu não sei, eu acho melhor, ao invés de eu fazer as perguntas, eu acho que o público devia fazer
pelo menos 2 perguntas, dá tempo para cada um dos participantes? Vocês têm microfone aí? Bom, lá no início, em relação à geração de energia e compartilhamento, né? No Nordeste, eu tive a oportunidade de ver uma tecnologia de ponta. Um pescador inventou um catavento de palha. Vento constante. Deixa eu ver quem estava apresentando no início aqui. Era algum de vocês? Não, né? E bombeava a água do subsolo. Ele acabou com as doenças, diarreias na comunidade. Perguntas? Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Bom, estamos abertos aqui ao nosso eixo de discussões. Então, todos os nossos palestrantes estão à disposição. Já tem uma pergunta ali. Vamos lá. Você vai andar para lá e para cá? Se for. Se for aqui na frente, eu levo o microfone. Vamos lá. O seu nome, por favor, e a pergunta. Fernanda, eu queria saber, com todo o retrocesso da legislação ambiental, teve evolução, mas algumas leis ela retrocedeu. Então, ela tirou algumas obrigatoriedades das empresas. Eu vi que vocês, que trabalham nas empresas, têm vários incentivos ambientais que vocês não são obrigados a fazer. Eu quero saber onde que deu essa iniciativa de ajudar o meio ambiente, propagar essa coisa boa, sendo que vocês não têm totalmente essa obrigatoriedade, né? O que incentivou isso? Porque o Brasil precisa disso, desses incentivos, de mais empresas fazendo bem para o meio ambiente. Mesmo que a lei não obrigue, é importante ter essa iniciativa. Então, eu queria saber o que levou as empresas a pensar mais no meio ambiente. Vocês têm Você vai microfone direcionar aí? para alguém? Desculpa, Saldanha. Vocês têm microfone aí? Esse microfone não chega lá? Chega. Não, por favor. Ah, tá. Eu vou passar aqui. Direcionada para alguém? Quem Alumar. se habilita? Quem quiser falar, Ele vai por favor. Eu particularmente acho, a Supergasbras, por exemplo, a questão da responsabilidade social da empresa, ela está inserida no meio. E a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo, né? Então as empresas, elas geram lucros, a gente vive por causa disso, mas não lucro a qualquer custo. No caso da gente que comercializa GLP ou gás LP, a gente está muito preocupado com a questão de eficiência, está muito preocupado com a questão do que a gente pode levar. Então aqui a Lucinda e o Ricardo Tonieto, que são responsáveis por programas sociais e alguns outros programas, que mostram a preocupação da empresa com o meio que ela está inserido e o que ela pode fazer para retribuir a sociedade em função de tudo que ela tem para contribuir. Não dá para ficar inserido no meio e totalmente à parte, dizendo que o problema é dos outros. Eles são ruins, eles são poluidores, eles são... Nós temos a nossa taxa e a gente procura fazer isso, agregando ao negócio da gente também, mas sempre preocupado onde está inserido. Posso, como mediadora, colocar aí um recheio. Vocês devem ter ouvido falar em marketing verde, selo verde, né? Lá no início, era uma coisa mais para inglês ver. Só que hoje em dia, existe sim um compromisso legal, existe toda uma legislação que obriga sim as empresas a darem contrapartidas ambientais e sociais. Então, acho que é dentro desse contexto que as empresas estão trabalhando, concorda? Outra pergunta. Sim, Só você. complementar, no caso nosso específico, lá em Alegrete, a gente tem uma brincadeira que a gente usa que todos os processos têm que ser eco-eco. Primeiramente econômico, porque nenhuma empresa vive sem lucro, mas segunda etapa, ecológico, né? Esse trabalho social que a gente desenvolve, infelizmente eu não coloquei na palestra porque não é o foco, a gente tem um programa chamado Um Futuro do Seu Jeito. Então esse trabalho que o colega falou de fazer educação de eficiência energética junto às escolas, a gente faz com relação à sustentabilidade e o consumo consciente. Porque 10 anos na vida da gente passa muito rápido, muito devagar, mas na vida da empresa passa muito rápido. Então a gente acredita que esse trabalho de educação vai estar educando as próximas gerações, que a gente aborda um público de 10 a 14 anos mais ou menos, e eles vão ser os formadores de opinião no futuro. Então a gente já quer inserir esse conceito de sustentabilidade, porque
Porque ele vai ter o poder de decisão no futuro. Não vai ser eu, não vai ser ninguém que está aqui, mas quem vai ser a próxima geração já vai cobrar isso das empresas. Então, quem já estiver preparado para poder fazer isso, com certeza já vai largar na frente no futuro. Perfeito. Agora, são exatamente essas novas gerações que vão se engajar na construção de um novo modelo de desenvolvimento, porque esse modelo que está aí está caduco. Na verdade, nós temos na nossa bandeira ordem e progresso. O que significava progresso? Aquele progresso a qualquer custo, né? Deixando todo um passivo ambiental e social? Não, não, não. O Brasil vai trilhar um novo caminho, sim. Então, são essas novas gerações que vão construir esse novo modelo de real desenvolvimento. Mais uma pergunta aqui, Saldanha. Tudo bem, Paula? Bem-vinda. Falamos aqui fora antes, maravilha, ter um mito como você aí, fantástico. Obrigada. Na verdade, minha pergunta vai em parte para você e em parte para os nossos ilustres palestrantes, que eu vejo que tem representantes de empresas aqui. Para você, primeiro, com todos os seus quilômetros rodados e horas de voo, literalmente, como videomaker, como criadora de conteúdo, vendo esse Brasilzão, esse colosso, como é que você vê o antes e o depois da era digital e da consciência? Quer dizer, as empresas todas estão going green hoje. Como era quando você tinha que bater em portas para conseguir apoio ou ver as empresas e o que elas faziam e fazem hoje? Módulo 1 e módulo 2 para os nossos empresários. Efetivamente, se as empresas no Brasil estão seguindo o trend mundial de criarem departamentos e diretorias de sustentabilidade e realmente alocando recursos razoáveis para isso. Bom, em primeiro lugar, quando a gente começou lá atrás, e eu falei em ditadura militar, a gente era chamado de subversivo ou eco-subversivo, porque você falar em questões ambientais na época, que obviamente estão ligadas às questões sociais, nossa senhora, todo mundo ficava dizendo, vocês são loucos, loucos varridos, né? Temos sim que entrar na Amazônia, desmatando o máximo que a gente conseguir de matar, porque a legislação, que é a portaria do INCRA, portaria 101, exigia o corte raso, o total de desmatamento, para qualquer empresa do Sul ou qualquer pessoa com grana conseguir ganhar o dobro da área que conseguisse desmatar. Então, houve uma mudança, primeiro, na legislação, houve uma mudança, principalmente com a nossa Constituição de 88, mas a portaria do INCRA sobreviveu até 92. Depois houve uma mudança quando se preparou a Rio 92, que foi a conferência da ONU, a primeira aqui no Brasil. Então houve uma mudança porque os meios de comunicação começaram a divulgar coisas que nenhum brasileiro estava acostumado a ouvir. Nós sim, nós já estávamos junto aos movimentos ambientais nos Estados Unidos, na Europa, mas era uma novidade. E aí a questão ambiental ganhou as páginas, né, dos jornais, ganhou espaço na TV, depois foi caindo um pouco, mas é um movimento irreversível. Então, há um saldo positivo, sim. Há retrocessos, sim. A questão do novo Código Florestal, você vê que loucura isso de querer entrar em áreas de encosta, de 45 graus de inclinação, margens de rio. Haja visto a catástrofe na região serrana do Rio, o que aconteceu, que foi um fenômeno natural e não pegou as áreas mais populosas, mas é uma questão de segurança nacional. Tem a questão de segurança alimentar, que é aquela em que as grandes empresas que produzem commodities, onde vocês estavam falando em commodities, vêm varrendo tudo, englobando, comprando terra de pequenos proprietários que produzem de forma diversificada, que são a segurança alimentar do Brasil, vem atropelando tudo para produzir commodities. Então, esse tipo de coisa, hoje em dia, você já tem todo um mecanismo legal. Temos um problema lá no Congresso, isso não é novidade para ninguém. Problema sério, sério. Mas, fora isso, que eu acredito que seja passageiro, nós vamos conseguir dar outro salto. Com a Rio+20 houve um pouco mais de avanço, mas os compromissos brasileiros assumidos lá fora, em relação a emissões, por exemplo, eu não sei se vão ser cumpridos.
se são meramente para acompanhar um trend mundial, ou outras, como por exemplo, ao meu ver, a mal-ensinada política de crédito de carbono no mundo, que começou como um smoke screen, na realidade, uma grande cortina de fumaça, tipo, eu te dou aqui 4 milhões e posso derrubar ali e sujar ali. Então eu queria ter uma ideia se há entre os nobres palestrantes ou colegas aqui, empresários, porque a gente lê muitos headlines, muitas notícias, mas o que está sendo feito efetivamente em nível corporativo? Como disse a Paula, das empresas que produzem commodities e sabem que tem uma pegada ambiental forte, como elas estão encarando isso em nível Brasil? No caso específico nosso, a gente tem, como falei, esse projeto nosso começou lá no final da década de 90, onde nem se falava muito em crédito de carbono, não se falava muito em sustentabilidade, se pregava, mas não se praticava. Dentro da empresa, praticamente, hoje a gente tem um setor específico onde todos os projetos são feitos e nós temos metas anuais a serem cumpridos por nós mesmos, não considerando o retorno financeiro ou o retorno por exigência do governo ou em cima de lei, né? Então, por exemplo, a gente, durante a apresentação, eu citei dos projetos que a gente faz junto aos pequenos produtores que ainda não têm tecnologia para produzir arroz, no caso nosso, que a gente detém 25% da produção própria, mas os outros 75% vêm dos pequenos produtores. Então, se a gente não conseguir transmitir essa questão de sustentabilidade para eles, a gente não consegue cumprir nossa meta. Então, a gente contribui junto para que eles consigam ter, durante a produção de commodities, como a gente fala, uma tecnologia e um aspecto sustentável durante a produção. Muito bom, parabéns. Obrigado pela resposta. Obrigado, Paulo. Perguntas? Então, mais uma aqui. Vamos lá. Falei que você ia correr para lá e para cá. O nome dele é Maurício Bruno, ele é da Silo Verde. Boa tarde a todos os palestrantes. Parabéns pelo excelente aprendizado aí que nós estamos tendo essa tarde. A minha pergunta vem em defesa das inúmeras startups espalhadas pelo país. Nós somos uma empresa incubada na Unicinos, lá em São Leopoldo. Trabalhamos com silos e o que nós sentimos, vendo os nossos outros colegas com ideias fantásticas em várias áreas de tecnologia, é com relação aos investimentos. Então, a minha pergunta é aberta a vocês. O nosso caso particular, nós temos atraído a atenção de investidores internacionais, Canadá, Reino Unido e Estados Unidos, porém, ainda enxergamos uma grande dificuldade em desenvolver talentos no país através de empresas nacionais, sejam elas governamentais ou privadas. Nós somos felizardos por estarmos conquistando captar esse valuation, esse investimento estrangeiro. Porém, vários colegas com ideias incríveis estão tendo dificuldade. Então, eu queria um pouquinho da opinião de vocês com relação a isso. Para alguma pessoa especificamente? A pergunta? Acho que eu deixaria aberto a todos. Quem quer falar sobre isso? Difícil o tema, né? Obrigada. A gente lá na Super-Bras, a gente tem alguns parceiros que não são empresas grandes e que a gente fomentou, ajudou eles na criação de produtos. Então, o desidratador que eu te falei de resíduos, a secagem móvel de grãos, a questão do TPC, que é o Thermo Pest Control, foram muito produtos de pequenos inventores que tiveram a ideia e que a gente aportou financeiramente, ajudou a desenvolver e agora está no processo de cada vez mais. Eu, particularmente, acho que isso aqui no Brasil ainda é muito fraco, né? Quando você vai para os Estados Unidos, por exemplo, em que você vê que várias empresas são dentro de universidades, né? Eu tive numa universidade na Suíça há um ano e meio atrás, e a universidade era toda da Nestlé. Você via a Nestlé espalhada pelo campus inteiro, né? Então, eu acho que a gente está longe disso. Eu sou do Rio, a PUC tem um projeto interessante disso, alguma outra universidade, mas eu acho que tem muito caminho para trilhar nisso aí. É interessante porque, por exemplo, lá no Rio nós temos a COP, da UFRJ, que trabalha de uma forma quase que simbiótica com a Petrobras, com os setores que mais produziram conhecimento, know-how, né? Nós temos, hoje o Brasil recebe royalties
pela extração de petróleo em águas profundas, o know-how é da Petrobras e a parceria com a COP é em todas as áreas. Agora, de uma forma diferente, eu pude ver o Jair, né, da Itaú Binacional, falando do projeto Água Boa. Eu pude acompanhar o projeto lá da Itaipu, que aí não era em termos de financiamento, mas ela fazia um bypass, conseguia recursos para vários projetos na região, né, naquela região toda de Foz do Iguaçu, e eu inclusive indiquei, na época eu era membro do júri lá da Agência Nacional de Águas, eu falei, gente, isso é o máximo, porque você, de repente, é uma empresa, você não tem recursos para bancar todos os projetos, mas você pode ser um elemento catalisador para viabilizar recursos, divulgar esses projetos, e a coisa aconteceu. E foi muito bonito. Tá? Outra pergunta. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Um minutinho só, desculpa. Só um minutinho. Queria só complementar a resposta do colega, citar aqui uma iniciativa do BNDES. O BNDES tem o Fundo Criatec, que é o fundo que investe em empresas de base tecnológica. A gente já está na segunda edição, se não me engano, do fundo, que é o Criatec 2. E basicamente é um fundo que conta também, ele é gerido pelo BNDES, que conta também com recurso do BNDES, com recurso privado, e aplica em empresas de base tecnológica, startups, enfim, empresas de forte conteúdo tecnológico e de inovação. Então é só para citar uma iniciativa. Pronto, agora a sua pergunta, desculpa. Sou eu aqui. Oi, Paula. Tudo bom? Tá tudo bem. Meu nome é Mari. E a minha pergunta é assim, eu estou sempre com o olhar voltado a essa nova geração que está fazendo um movimento do campo para a cidade, que é o agricultor familiar. São as ecovilas, são comunidades que estão se voltando para uma nova proposta. Dentro disso, procura-se as ferramentas que são possíveis disponibilizar, né, para facilitar esse movimento. Se eu não me engano, foi o Carlos Alberto que falou com relação ao Construcard, né? Que, na verdade, ele deveria auxiliar na aquisição desses aparelhos para construções sustentáveis e tudo mais. Se eu não me engano, houve um comentário da sua parte de que isso tem é muito alto, juros, ou seja, foi disponibilizada uma ferramenta que não traz muitos benefícios na prática, quer dizer, não está beneficiando corretamente ou adequadamente esse nicho, né? A outra pergunta é para o Luiz Fernando, com relação à geração compartilhada. Se não me falha a memória, espero que eu não esteja equivocada, eu vi que é possível você formar cooperativas e você adquirir os aparelhos, né? Então, por exemplo, se você conseguir, no caso de energia eólica, se você conseguir formar um grupo de pessoas e fizer aquisição desse aparelho, as pessoas, os cooperados vão usufruir disso, o excedente disso, ele pode ser destinado à comunidade local. Eu queria saber exatamente, se for possível responder, como é feito na prática isso, né? Porque tem uma coisa que, assim, que são informações que a gente recebe, que a gente fala, são incríveis. Outra coisa é quando você chega lá no ponto da burocracia, da ferramenta que entrava todo o processo. Você chega numa instituição pública, ninguém sabe do que foi dito aqui, por exemplo. Você pergunta para o... Olha, como faz? Essa última pergunta é para quem apresentou o projeto da ANEL. Luiz Fernando. Está aqui? Ele não está aqui no momento. Quem poderia responder no lugar dele? O BNDES pode responder. Porque a burocracia é complicada. E ainda falta saber se a empresa que fornece já está em condições... Isso era uma pergunta que na hora que você estava apresentando eu queria... Aliás, o Luiz Fernando estava apresentando, eu queria saber se a empresa que fornece energia em áreas rurais, ela já está em condições de armazenar. Essa seria uma pergunta para ele, mas talvez o BNDES possa informar, não?
Eu vou tentar responder, acho que seria mais destinado à ANEEL, mas com relação à geração distribuída, existe a possibilidade de você conectar a geração distribuída desde 2012. Desde 2012 está implementado o net metering, que seria o consumo líquido. Os momentos, por exemplo, uma solar, no momento que você gera além do seu consumo, você forneceria a rede, e depois, nos momentos que você gera abaixo do seu consumo, você absorveria da rede, e você pagaria só uma diferença, pagaria só a diferença no consumo de energia. Recentemente foi implementada uma nova mudança na legislação, na regulação, que permite, então o colega da ANEEL mencionou bem, a conexão de consórcios, condomínios e cooperativas, né? O compartilhamento da geração. Mas todas as empresas fornecedoras estão recebendo, quer dizer... Então, essa nova legislação da ANEEL tem todo um regramento que as distribuidoras de energia têm que cumprir, né, com relação a essa questão da geração distribuída. Tem inclusive prazos que as distribuidoras têm que cumprir para atender a geração distribuída. Então, um consumidor, né, um conjunto de consumidores, ele pode protocolar na distribuidora, né, um pedido de geração distribuída. No caso, ele tem que ter um projeto, né? E uma vez registrado, a distribuidora tem que atender esse pedido do consumidor. E a outra pergunta era, desculpe se eu te interrompi, a outra pergunta era especificamente para o BNDES, não era a primeira pergunta? Mari, a primeira... Parece que houve uma ressalva que eram juros altos, quer dizer, tipo assim, é uma ferramenta que tem, mas que não é boa usar, porque não vale a pena, né? Construcard, se não me engano, seria uma linha da Caixa, eu não teria mais informações. Não foi do BNDES, né? Não sei quem que falou sobre isso. De repente, passa para o pessoal do Instituto, Chico Mendes, o pessoal te coloca, faz o link com o pessoal de lá da ANEEL. Certo? Obrigada, Paula. Agora, só complementando, Sim. Paula, a sua pergunta, você perguntou a respeito do fornecimento, né? Se a indústria hoje é capaz de fornecer para geração renovável, geração distribuída, seria essa? Não, a pergunta foi a seguinte: se todas as distribuidoras ou fornecedoras de energia, inclusive no campo, porque o Brasil é um país riquíssimo, com um potencial incrível em termos de geração de energias alternativas. A gente tem uma insolação magnífica de um país tropical, né? Principalmente no Nordeste, enfim, boa parte da Amazônia e região central, e Sul também, por que não, mas mais para essas outras regiões. A gente tem a energia das ondas de um litoral de mais de 8.000 quilômetros de extensão, projeto esse que eu documentei há muitos anos, lá na COP, no Rio. Você tem energia eólica, eu citei aqui que até um pescador fez um catavento de palha, né, para conseguir energia, mas hoje, inclusive, os cataventos são diferentes, já não machucam mais as aves. Então, você tem um país com possibilidade de aproveitamento de as PCHs, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas, não precisa fazer grandes inundações para você gerar energia através da água. E, no entanto, a gente fica sem saber, ou não é muito divulgado, de que forma que as comunidades nessas áreas podem se organizar para gerar energia para as próprias comunidades e para ter desconto e digamos assim, um bom saldo junto às fornecedoras, né? Sim, a princípio, toda distribuidora tem que atender, quando solicitado, a questão da geração distribuída. O BNDES financia as pequenas comunidades? O BNDES tem uma restrição para operar com pessoas físicas. Com pessoas CNPJ, físicas, com associações, com CNPJ? Pode operar, né? O BNDES opera, né? Pode apoiar associações, enfim, empresas, tem que apresentar um projeto. Cooperativas, teria que apresentar um projeto. Existe uma limitação de questão valor, né? O BNDES opera diretamente só valores mais elevados, indiretamente o BNDES apoia também, mas
para isso utiliza a rede bancária comercial, as operações são indiretas, mas apoiando esse projeto, sim, com certeza. Estamos engatinhando. Vamos lá, outra pergunta. André de Rider Vieira, do Instituto Supereco. Eu observei, primeiro, parabenizar pelos cases, né, por boas práticas, e eu percebi que todos têm uma correlação com planejamento de território, planejamento de localidades, né, isso é uma coisa bastante relevante. E, de uma certa forma, com um grande impacto sobre segurança hídrica. Então, eu gostaria, assim, de saber, é aberto, né, eu gostaria de saber quais as iniciativas que foram apresentadas aqui vocês têm se preocupado em estabelecer uma relação direta com colegiados e instâncias de gestão compartilhada dos territórios, como comitês de bacia, conselhos de unidade de conservação, para que, de fato, a gente observe essa gestão e esse planejamento de uma forma mais coerente, uma vez que áreas de segurança hídrica do Brasil, a maior parte das áreas estão sendo transformadas em Z5, que é a zona industrial. Então, eu queria ouvir, assim, das iniciativas, quem já tem se aproximado desses colegiados, quem tem participado ativamente disso e como vocês estão fazendo essa ponte. Até para romper o paradigma que só existe indústria ruim e indústria que faz, né, as coisas equivocadas. Agora? Então, essa capacidade de influenciar a política pública na localidade, eu queria ouvir mais, porque o Cultivando Água Boa eu conheço bem, mas eu queria conhecer dos outros. Quem vai responder? Vocês estão deixando só com ele, não pode? Acho que o microfone ficou na minha mão, sobrou para mim. Eu posso citar algumas iniciativas, né, que o BNDES apoia projetos de infraestrutura que alguns deles são muito impactantes no território. Desde 2009, o BNDES teve a iniciativa de implementar uma linha que chama Linha de Investimento Social de Empresas. Investimento socioambiental, desculpe. São investimentos que a empresa tem que aplicar no território, que são adicionais ao licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental é obrigatório, o BNDES já apoia também no âmbito do projeto econômico, mas a linha ISA é uma linha adicional, que são as melhores condições que o BNDES tem, né, para apoiar esses investimentos socioambientais das empresas. E no âmbito desses investimentos, com certeza existem iniciativas, né, de gestão ambiental, que envolve aí esses colegiados locais, né? Eu não sei se alguém quer. Vou botar para pegar fogo um pouquinho, antes da próxima pergunta, ainda dentro desse contexto que ele está falando, de financiamento, empreitadas assim, né, no território nacional. A gente sempre acompanhou, na história do país, o financiamento para os grandes, os bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e tal, mas principalmente o Banco do Brasil e BNDES também, para os grandes. E a gente sabe que, em se falando de Brasil, quando a gente tem quase 75% da produção de alimentos vinda dos pequenos produtores rurais, quando a gente tem toda uma costa com pescadores produzindo de forma sustentável, que é a pesca artesanal, não aquela sobrepesca que acaba com as espécies, né? Eu pergunto, existe alguma restrição em se financiar, por exemplo, um grande empreendimento numa área, eu falei aqui de lavoura de soja, produção de commodities, porque isso eu vi muito no Brasil inteiro, na região central, na Amazônia, em que se atropela os riachos, nascentes, riachos, rios, se bloqueia com estradas para escoar soja e outros grãos, se bloqueia a drenagem das águas do Planalto Central, que são responsáveis por toda a alimentação, por exemplo, do Grande Amazonas, no lado sul, causando sérios problemas ambientais. Como é que isso é acompanhado? Existe alguma restrição? Porque todo mundo sabe que o RIMA e o Relatório de Impacto Ambiental é para inglês ver. Assim, todo o financiamento, todo projeto, o financiamento apoiado do BNDES, ele tem que seguir a legislação ambiental.
E nesse sentido, o BNDES é bem estrito. Assim, se ele não tiver as licenças ambientais, né, prévia, instalação, operação... Então passa pelo órgão de fiscalização, o IBAMA, por exemplo? Passa pelos órgãos licenciadores IBAMA ou os órgãos estaduais, né? A gente sabe que muitas vezes os órgãos estaduais têm alguma dificuldade. Derrubam a proibição do IBAMA, né? Os órgãos estaduais na Bahia, por exemplo, sempre derrubaram as decisões federais, né? Pois é. E, assim, além de ser um pré-requisito para a aprovação dos projetos de licenciamento ambiental, a manutenção dessa licença válida e com os condicionantes em cumprimento é também um requisito. Isso passa, né, logicamente, né, existe uma atribuição de competências pelos órgãos ambientais, no caso federal, IBAMA, e nos casos estaduais, as secretarias estaduais. Senão, não sai verba. Eu queria só fazer um comentário. Você falou sobre a questão do financiamento a pequenos, né? O BNDES é um banco de agência única, né? Tem uma única agência no centro do Rio de Janeiro. Então, o BNDES não tem capilaridade, tem uma dificuldade em acessar, enfim, atingir pequenos financiamentos em regiões afastadas. Aí entra o Banco do Brasil, por exemplo. Para isso, o BNDES tem linhas, né, que são operadas pelos bancos comerciais, né, Banco do Brasil, Itaú, Caixa, enfim. E nesse sentido, a gente depende, né, uma limitação, a gente depende desses bancos comerciais para operar com capilaridade, assim. Paula, só para a gente tentar cumprir o cronograma, porque ainda vamos ter o nosso primeiro Green Meeting, estão todos convidados a participar daqui 5 minutos. Eu vou passar a última pergunta, então, para o Dr. Alex Schmidt, oceanógrafo e mais algumas coisas. Ele vai se apresentar. Mais algumas coisas, né, Alex? Bem, oceanógrafo e tal. Mas a minha pergunta, Paula, infelizmente, seria para a Mariana. Mariana, eu tinha perguntas para ela também, ela apresentou coisas incríveis. O meu assunto seria, acho que permeia todo mundo, mudanças climáticas. E uma coisa que eu vejo é que as pessoas aqui se fiam demais, com toda razão, porque é o produto nacional, INMET, INPE, Climatempo, Windguru, não sei o quê. Mas, por um acaso, nessas últimas ressacas e mudanças que tivemos no Sul, quem vinha cantando a bola era o IPCC, o NOAA e a NASA. E aí você vê também que pessoas como o casal Noss, Marg e Gerard, com o Brasil das Águas, Rios Voadores, que mostraram, ensinaram tanto para o Brasil, e às vezes eu vejo que as pessoas, por exemplo, esse casal aqui no Brasil ninguém conhece. Lá na Inglaterra receberam um prêmio da rainha, entende? Então o santo de casa não faz milagre, etc. Noss, né? Então era só essa curiosidade. Por que o Brasil tem essa aversão de não aceitar outros dados de outros estudos que são tão bons, às vezes melhores por causa das condições financeiras e técnicas científicas, de a gente saber, vamos dizer, prever com uma certa antecedência, não é sempre que eles acertam, mas pelo menos eles têm dados que poderiam ter ajudado muito dos nossos problemas, tá, de sinistros e etc., de terem sido evitados. Quer dizer, era a pergunta para a Mariana, mas fica aberto. Obrigado. Ok, Alex, complementando aqui, eu ia também fazer uma pergunta para a Mariana, que falou muito dessa questão das consequências das mudanças climáticas e aquecimento global, e ela falou da questão das chuvas na região sudeste, da falta de chuvas. E a Marg e o Gerard Moss, daquele projeto Brasil das Águas, eles mostraram como são os rios voadores, que vêm da Amazônia, batem na Cordilheira dos Andes e vêm trazendo chuvas para todo o Brasil, inclusive Uruguai, Argentina, e vai por aí afora. Com o desmatamento, isso que faltou falar na apresentação dela, com o grande desmatamento da Amazônia, já não há mais a produção desses rios voadores na quantidade ou no volume de vapor d'água que eles têm, que aliás, tudo que eles trazem em termos volume de água que eles trazem para a parte central do continente e sul do continente, equivale à vazão do rio Amazonas, que é 60 vezes a vazão do rio Nilo. Só para vocês terem uma ideia. Então, quando falou assim, ai, coitada da região sudeste está sem água,
Isso está intimamente ligada à retirada da cobertura vegetal, que promove a tem um nome complicadíssimo, evapotranspiração da floresta, que forma toda essa quantidade de água na atmosfera, empurrada pelos ventos alísios, bate nos Andes e vem distribuindo chuvas. Então, ali ela falava em questões econômicas também, mas faltou falar que o que se faz de errado lá na Amazônia reflete na economia do resto do país. Paula, obrigada. Obrigada a todos. Eu vou passar o microfone ao Eu não nosso... respondi, mas é uma pergunta com comentário. Infelizmente acabou. Eu sei que ficaram algumas perguntas ainda em aberto. O Kaique, outras pessoas queriam fazer. Peço desculpas, mas o ano que vem a gente tem mais fórum, tá? Passem para o Instituto responde. Entre em contato com os palestrantes. Não é isso? Então é isso. Obrigado, Paula, obrigada. Saldanha. Obrigado a todos os palestrantes que nos prestigiaram. Obrigada, gente. Nesse terceiro Fórum Chico Mendes de Sustentabilidade. Obrigado a vocês que participaram conosco. Convidamos a todos para um café com negócio agora, né?